foram estabelecidos por Deus. Então eu preciso entender, buscar, e aprendemos aqui que tudo aquilo que foi construído traz consigo um manual. Qualquer objeto que você compra, ali vai estar a ideia, ali vai dizer o funcionamento do objeto, vai dizer a voltagem, vai falar sobre o circuito, vai dizer o seu limite. E para entendermos isso, se faz necessário lermos o manual, porque o manual é a cabeça daquele que pensou, que idealizou o projeto, que trouxe a existência, que chamou uma empresa para que pudesse construir, fabricar e espalhar. Aprendemos aqui que nós não somos uma obra do acaso. Nós temos alguém que pensou na minha existência antes que você me enxergasse. Alguém que pensou na sua existência antes que a sua mãe gerasse você no seu ventre. Então nós não somos uma obra do acaso. Nós temos uma história escrita por Deus. Nós temos um caminho estabelecido por Deus. E nós corremos um sério risco quando nós não conhecemos o propósito. Eu digo que não conhecer o propósito, querido, é mesmo que termos um barco sem um leme. Você pode ter o melhor barco, você pode ter a melhor estrutura de um barco, mas se você não tiver um leme, você vai se perder. Sim ou não? Você vai ficar à deriva. Você não vai ter um rumo, você vai ficar à mercê do vento. Você vai viver à mercê da sorte. Assim é a nossa vida. Nós precisamos conhecer. E para conhecer, nós precisamos voltar à mente de Deus. Amém, Jesus. Nós precisamos buscar aquele que em sua mente, ainda no Éden, disse que o homem era a obra-prima da sua criação. Então eu e você, todos nós, como igreja do Senhor, nós precisamos buscar, voltar a nossa vida à mente de Deus. Nós aprendemos aqui que aquele povo que saiu do Egito foi um povo que se apegou à bondade de Deus, os favores de Deus. Eram pessoas perdidas, mesmo com os favores de Deus. Eram pessoas que murmuravam mesmo tendo a providência de Deus. Eram pessoas que estavam confusas no meio daquele deserto, que não perdia a oportunidade de reclamar, de murmurar, mesmo sendo protegido por Deus. Mas diferente desse povo, Moisés buscou a mente de Deus. Moisés buscou a mente de Deus, o propósito de Deus, o porquê ele estava ali. Porque Deus o convidou, o chamou, o capacitou para que ele pudesse conduzir o seu povo. Nós precisamos sim voltar a nossa vida para o manual. Qual é o manual? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Lá está contido os nossos dias. Lá encontramos o caminho excelente. Lá encontramos o farol para o nosso barco. Lá encontramos o remo que nos falta nas mãos para navegar nas águas que Deus já estabeleceu nos nossos dias para que pudéssemos chegar ao porto seguro. Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque o propósito, diga comigo, o propósito dirige a nossa vida. dirige a nossa vida. É o propósito de Deus que dirige a nossa vida. Amém. Não é a nossa ideia. Pode ser até a nossa ideia, mas a ideia nossa na mão de Deus. Não podemos caminhar sem propósito. Muitos são dirigidos sem propósito pela culpa. Quando nós não conhecemos a nossa história, nós podemos ser conduzidos por sentimentos. Podemos ser conduzidos por algo do passado que nos feriu,
nos machucou. Quando nós não conhecemos o propósito pelo qual Deus nos constituiu vida, nós podemos ser regidos pelo passado. E quantos são regidos pelo passado? E quantos estão presos a feridas, a ambientes, por não conhecer? São pessoas que são dirigidas porque nasceram num ambiente que não queria ter nascido. Nós aprendemos aqui que não importa onde nós nascemos, porque não escolhemos a mãe que temos, não escolhemos o pai que temos, não tivemos a capacidade de escolhermos o lugar geográfico aonde nós nascemos, nem a questão social aonde nascemos, mas podemos crer que em qualquer lugar, em qualquer família que nós nascemos, há um querer, há um propósito, há uma história, há uns dias escritos de Deus na nossa vida. Então nós precisamos buscar de forma desesperada. Precisamos ter fome, ter sede de buscar a ideia de Deus. O que é que Deus pensa de mim? O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus espera de mim? Eu disse aqui, queridos, que o nosso grande erro foi reduzirmos o nosso relacionamento com Deus. Reduzirmos o cristianismo ao tamanho das nossas próprias vidas. Tornamos a graça e a sabedoria e o propósito de Deus como um convite para uma vida melhor. Pegamos a graça de Deus, trouxemos para perto de nós e nos envolvemos com Deus e reduzimos esse relacionamento, esse propósito a uma mera vida melhor, a um emprego melhor, a uma família melhor, a filhos melhores. Nada disso é errado. Nós podemos sim ter uma vida melhor, uma família melhor, filhos melhores, mas não substitui. Porque um filho, uma esposa, uma casa, uma vida depende do propósito pelo qual o Senhor nos entregou, nos confiou. Aleluia. Ele é a fonte para que a nossa casa seja equilibrada. Ele é a fonte para que os nossos filhos cresçam em temor e tremor. Ele é a fonte para que a nossa vida espiritual tenha profundidade, tenha largura e tenha extensão. Nós não somos um acidente. Às vezes a gente não diz assim, mas para que eu casei? Parece um acidente no casamento. Aquele acidente, sabe? Você sabe que a gente tem alguns comportamentos com algumas coisas? Porque não entendemos o propósito pelo qual o Senhor nos colocou naquela família. Irmãos, quando você entende o propósito, o seu lugar geográfico, ele muda. Vou repetir. Quando você entender o propósito, o seu lugar geográfico muda. Aleluia. Porque enquanto nós não entendemos o propósito, o lugar geográfico sempre será sufocante. O lugar geográfico sempre terá a última resposta. O lugar geográfico sempre será a última palavra. Mas quando nós entendemos o propósito, nós podemos dizer, como o salmista disse, Ele prepara a mesa no deserto. Ele ainda prepara. Quando nós entendemos o propósito, querido, não importa se estamos no deserto, em guerra, cercados, nós vamos descansar em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Era meia-noite, segundo Atos. Paulo e Silas, presos, sim ou não?
arrebentados, geograficamente em um lugar que ninguém queria estar. Mas eles entenderam o propósito. E quem entende o propósito, canta nos dias de guerra. Ele disse: Silas, para cantar. Porque algumas pessoas passam por tempestades tão difíceis. E você diz: que fé é essa? Porque tem pessoas que passam por situações tão terríveis, perdas tão dolorosas. E você diz: Deus, eu não suportaria. Meu Deus. Aí você se sente como uma pessoa inferior. Mas não há segredo nisso. É que essa pessoa buscou a mente de Deus. Amém, Jesus. É que essa pessoa entendeu como Jó entendeu. Foi Ele que me deu, foi Ele que tirou. Bendito seja o seu nome. Amém, Jesus. O propósito muda. Muda as nossas escolhas. O propósito muda as nossas decisões. O propósito confunde o inimigo. O propósito, quando o encontramos, ele tem a capacidade de gerar em nós a força que não tínhamos, o olhar que não enxergávamos, a capacidade de ouvir o que não ouvíamos mais, a capacidade de sentir o que não sentimos mais. Quando nós descobrimos o propósito, aí nós transcendemos. Amém. Glória a Deus. Eu acho que faz. Eu acho que faz. Isaías 44, verso 2, olha o que ele diz. Quem tem a Bíblia? Você precisa saber disso aqui. Isaías disse: eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Então diga para o seu coração aí: eu não estou só. Mesmo antes da minha existência. Diga: mesmo antes da minha existência. Mesmo antes da minha existência. O meu Criador. Meu Criador. Já cuidava de mim. Já cuidava de mim. Isso é propósito. Ah, pastor, ninguém olha para mim. Será? Deus não é ninguém que não olha para você? Ah, pastor, ninguém me entende. Será que ninguém te entende? Ele diz: eu sou o seu Criador. Você estava sobre os meus cuidados. Deus ainda é o nosso Criador. Amém. Você, sua casa, sua vida, seu coração, seu ministério, seus passos, seus planos ainda estão sob os cuidados de Deus. Aleluia. Pastor, por que nós precisamos voltar ao manual? Por que nós precisamos voltar a nossa mente para Deus? Porque Deus não é só o doador da vida. Deus não é só o criador do boneco qual Ele soprou. Deus é a fonte da nossa existência. Amém. Eu não estou falando que Deus é um açude, Deus é uma fonte que não para de jorrar.
E quanto mais eu estiver perto, e quanto mais eu ler sobre Deus, mais de Deus eu vou ter. Quanto mais eu ler sobre a mente de Deus, mais eu vou desfrutar daquilo que Deus já escreveu para mim. Eu acho que foi na primeira ministração que eu perguntei, eu questionei aqui: você já fez algo? Quando você terminou de fazer, você disse assim: eu pensei que não seria capaz. Aleluia. Você já fez? É, Deus já. E por que eu fiz, pastor? É simples. É que você correu para a fonte. É que você se derramou na fonte. É que você dependeu totalmente da fonte. É que você disse: Senhor, sem ti eu não sei fazer, eu não posso fazer. Mas Senhor, eu sou aquele que depende de ti para fazer. Tu és a minha fonte. E queridos, todos que se aproximam de Deus crendo que Ele existe, não sai sem resposta. Então eu preciso voltar a minha vida para a palavra. Eu preciso voltar a minha vida porque eu sei que a palavra tem tudo aquilo que eu preciso. Você crê? Eu estava hoje na barbearia, entre um cabelo e outro, entre uma entrega e outra. Eu sento lá no cantinho da barbearia. Fico escrevendo algumas coisas. Hoje eu disse novamente, eu estou me organizando nos meus horários. Cheguei um pouco mais cedo hoje, peguei um trânsito terrível ali. Me tranquei ali na minha biblioteca. Eu disse: Deus, o quanto é importante conhecer o propósito. Por quê? Repito a dizer, os meus dias foram escritos. Tem alguma coisa escrita sobre mim. Eu não posso andar, decidir, escolher, me comportar de acordo com aquilo que eu penso de mim. Eu disse: Deus, eu preciso buscar, eu preciso decidir, eu preciso escolher, eu preciso tomar decisões, mas eu quero tomar decisões voltando o meu olhar para aquilo que tu já estabeleceu para a minha vida. Amém. E eu disse: Deus, eu preciso dizer isso a você nesta noite. E quando eu estou dizendo isso a você, eu também estou ouvindo o que eu estou falando. Porque quando eu ministro aqui, queridos, eu ministro ao meu coração também. Eu ministro a minha existência. Porque diariamente eu preciso fazer escolhas. Diariamente eu preciso tomar decisões. E eu não posso viver à mercê da sorte. Eu não posso viver à mercê das decisões erradas, de escolhas erradas, obscuras. Não, eu preciso dar um passo. Observar a nuvem. Porque muitas vezes, sem conhecermos o propósito, nós saímos enquanto a nuvem está parada. Aleluia. Desamarramos a tenda e colocamos as sandálias enquanto a nuvem está parada. E quantas vezes a nuvem anda e a gente fica parados porque nós estamos sem o tato, sem a percepção dos dias, da história que Deus já reservou para nós. Eu quero dizer para você, Deus já reservou
dias grandiosos, especiais, maravilhosos para a sua existência, para nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Escute. Diga o propósito. O propósito Nos faz nos faz suportar suportar o processo. o processo. Não sei você, não tenho vergonha de nenhuma dizer isso. Já teve dias na minha vida que eu disse, Deus, parece que a vida não faz sentido. Que é pancada em cima de pancada, não é? Às vezes é dor sobre dor. Eu já pensei isso, não foi só uma vez. Mas quando nós conhecemos o propósito, a gente suporta. Verdade. Sim ou não? A gente suporta o ambiente. A gente suporta as pressões do ambiente. A gente suporta o que ouvimos no ambiente. Nós suportamos as injustiças do ambiente. A gente suporta as interrogações que a nossa mente limitada faz no ambiente. E o melhor de tudo é que nós conseguimos celebrar a Deus no ambiente. Amém. Glória a Deus. Sabe qual texto caiu no meu coração? 2 Reis, capítulo 5, verso 1 a 11. Diga comigo, o propósito O propósito nos faz entender nos faz entender o ambiente o ambiente e trazer a glória de Deus. e trazer a glória de Deus. Quem é que não lembra da história daquela menina adolescente? Ela tinha todos os argumentos, escute. Ela tinha todos os argumentos da vida para ser infeliz. Sim ou não? Ela tinha tudo para ser infeliz. Primeiro, ela era prisioneira. Eu estou aqui diante de pessoas que leem a Bíblia. E vocês sabem que a política de expansão e de poder era as armas, era a guerra, era a força, era o sangue. Ela estava num ambiente hostil. Ela estava num ambiente totalmente contrário à sua vontade. Ela tinha tudo. Ela tinha tudo para ser uma pessoa amarga. Sim ou não? Sim. Ela tinha tudo, para ser uma pessoa infeliz. Ela tinha tudo para olhar para o seu Senhor. Quem era o seu Senhor? O carrasco dos seus pais. Naamã. O homem que entrou na sua aldeia, na sua terra, matou seus pais. Estrupavam as meninas. Matavam os velhos. Escravizavam os mancebos. E agora ele estava ali dentro daquele ambiente hostil na casa do seu inimigo. Ela tinha tudo para olhar para Naamã e dizer: morra. Lá fora você é herói, você vai morrer. Ela tinha tudo para sentar, servir e aos poucos vendo. Ela poderia até dizer assim: mexeu com os meus pais, Deus te colocou lepra. Ela tinha tudo para ter um coração amargo, um coração vingativo. Mas ela me surpreende. E quando eu me deparei com esse texto essa semana, eu disse: meu Deus, ela encontrou o propósito.
Ela encontrou o propósito. Eu acredito que ela disse: eu não morri. Oh, glória. Eu poderia ser vítima da espada. Sim ou não? Eu poderia estar numa situação pior, mas eu estou viva. E ela disse: olha, meu Senhor, tem alguém, eu conheço alguém. A história de Naamã não existiria se essa menina não conhecesse o propósito. A gente fala muito dos mergulhos de Naamã. A gente fala muito do Rio Jordão, o rio sujo, onde Deus fez milagres, mas não havia nada disso se não houvesse um coração curado que entendesse o propósito pelo qual Deus a colocou como escrava dentro daquele palácio. Aleluia. Diga comigo: o propósito O propósito muda tudo. muda tudo. Muda até Muda até a vida a vida dos que me fazem mal. dos que me fazem mal. Jesus disse: não pague o mal. Não retribua com a mesma moeda. Isso é propósito. Ele olhou para aquele homem e viu um homem miserável, enquanto lá ele era herói. Enquanto ele era um ídolo para o seu templo, para o seu povo. Ela decidiu mergulhar o seu coração nas compaixões de Deus. Ela decidiu mergulhar os seus sentimentos na graça de um Deus que a colocou ali. Ela decidiu guardar o seu coração. Foi por isso que a Bíblia diz: de todas as coisas que devemos preservar, precisamos preservar o nosso Coração. porque dele vem as saídas da vida. Aquela menina foi tomada pelo propósito, ela foi convencida pelo propósito, ela foi trabalhada pelo propósito. Amém. A lição que eu tiro aqui é: tem pessoas só esperando. Há indivíduos e há lugares só esperando eu conhecer o propósito. Porque o meu propósito vai trazer vida ao ambiente. O meu propósito vai trazer cura ao ambiente. O meu propósito vai trazer libertação ao ambiente. O meu propósito vai trazer esperança ao ambiente. Eu vou transcender, não importa onde. Deus visitará o lugar da minha habitação. Amém. Aleluia. Queridos, diga comigo: o propósito protege o meu coração. Protege o meu coração. Paulo diz aos romanos que há uma riqueza insondável. Sim ou não? Toda pobreza não provém de Deus. E eu estou falando de pobreza de espírito. Aquela miséria que temos de sentimento. Às vezes a gente acha que Deus nos colocou no ambiente para dominar. Que Deus nos levou no ambiente para ser melhor. Para pisar, para tripudiar, para passar alguém para trás. Não! Eu tenho que saber que dia é esse que Deus escreveu para aquele ambiente na minha vida. Quem acredita nisso aqui, queridos? Eu preciso saber qual é a história que Deus quer que eu conte para alguém naquele ambiente. Eu quero saber qual é a oração que eu preciso fazer para libertar aquele povo daquele ambiente. Qual o caminho que eu tenho que tomar para conduzir aquele povo à glória manifesta de Deus na terra. Aleluia. Meus dias, os nossos dias não são dias à toa. Mas a falta dessa percepção, lançamos fora a beleza, a grandeza da nossa existência. Amém, Jesus.
desafio da nossa vida não é viver. Tem alguém morto aqui, irmão? Morto mesmo, de verdade. Tem alguém morto aí? Não. Tem não, né? Se tivesse, eu dava carreira desse corpo aqui agora. Quem tem certeza que acordou de manhã aqui? Graças a Deus. Então nosso desafio não é viver. Nosso desafio, irmão, é romper com tudo que é humano, com tudo que é carnal, Meu Deus. com tudo que é natural. O nosso desafio é saber o que fazer com essa vida que Deus nos deu. O que é que eu vou fazer com essa vida quarta-feira, amanhã pela manhã? Não tem dia que a gente acorda, não sabe nem o que fazer, né? Doidinho. Esquece tudo, não tem dia que a gente esquece tudo. Há uns 4 meses atrás eu fiquei para fechar a barbearia. Entrei no carro, fui embora, deixei a barbearia aberta. Embora. Aí a vizinha de lado ligou para o meu sócio e disse: a barbearia está aberta? Aí o Ramon disse: tá, o Sérgio está aí. Tá não. Tá, eu deixei ele aí para fechar a barbearia, não. Mas 1 hora mais ou menos que ele entrou no carro e foi embora. E eu fui embora, irmão. E ele disse: cara, tu tá onde? Eu digo: em casa. Ele disse: a barbearia tu fechou? Eu digo: não. Tem dia que a gente está do mesmo jeito na vida espiritual, sim ou não, irmão? É uma decisão uma atrás da outra errada. É uma mão no trinco enquanto Deus não quer que a gente nem encoste na porta. Verdade, Jesus. Aí a gente atribui a quem? Todo mal. A Satanás. Eu não é. É o diabo. Um dia eu cheguei com as histórias para o meu pastor, já contei isso aqui. Quando eu aceitei Jesus, eu fui morar na casa pastoral. O pastor me criou, de trabalho, foi um menino de bem, do bem. E eu reclamava demais. Eu aprendi que Satanás era o cão e o bicho atentava. E eu dizia tudo que era Satanás. Um dia nós, numa viagem para Alagoas, era 70 anos da Assembleia de Deus em Alagoas. E eu disse, eu não lembro, eu não recordo o que eu disse. Eu sei que eu chamei Satanás para uma situação minha. Aí ele me contou uma história dizendo o seguinte: olha, um dia Deus pediu o anjo Gabriel para dar a voltinha nos 4 cantos da terra. Aí o anjo Gabriel saiu e disse: não, volta, pega a espada, tu sabe que o bicho é ligeiro, né? Chegou no primeiro canto ele não estava, no segundo ele não estava, mas os gritos eram grandes. Um grito de choro, aquele choro de menino de supermercado que quer um chocolate e a mãe não tem dinheiro. Aí quando ele chega no 4º canto do mundo, está lá o Satanás no berreiro. Ele se aproxima, puxa a espada, ele toca o capeta e diz assim: está chorando por quê, rapaz? Ele disse: porque tudo que acontece na terra, os crentes dizem que é eu. Eu fiquei achando bonito, mas aquela história era comigo. Eu não sabia. E ele disse: tu não percebeu nada? Eu digo: não. Ele disse: pois é, cara, tu tá igual o capeta, meu irmão. E eu tomei vergonha na cara naquele dia, irmão. Me mostre na Bíblia quando foi que Paulo atribuiu as suas cadeias, as suas prisões ao diabo. Quando o diabo esperava que ele abrisse a boca para dizer: Satanás me colocou aqui. Ele disse: não, eu estou cumprindo a agenda de Deus. Quantas cartas Paulo escreveu, quantas epístolas, quantas revelações poderosas, quantas coisas que hoje nos edificam, nasceram nos momentos mais obscuros do processo, porque quem entende o propósito suportará o propósito, o processo sairá fortalecido no Senhor. Aleluia. Fica de pé comigo. Aleluia. Já.
A minha vida precisa ter sentido, irmão. E é normal que aqui e acolá a gente coloque culpa em A, em B, em situação, em lugares, em pessoas. Mas para qualquer começo, ou para qualquer recomeço, eu não posso começar matando. Moisés queria liderar, mas ele começou matando. Ele disse: não é o propósito que eu tenho para ti. Passou 40 anos, Deus traz ele de volta. Deus pega um assassino e transforma no maior líder que Israel já teve. O maior profeta. O maior líder. Eu falo em quantidade de povo, dirigindo, tomando de conta. Tem hora que a gente erra mesmo. Agora diga comigo, a partir do momento que me chega o conhecimento, eu me torno responsável pelo conhecimento que recebi. Neemias estava no palácio, de boa, até que ele entendeu o propósito. Ele perguntou a Anani e os seus irmãos, como é que está lá? Quando ele soube como estava lá, o propósito explodiu dentro dele. Amém. Ele não foi mais o mesmo. Porque a partir do momento que somos sabedores do propósito, somos responsáveis para fazermos diferente. Se não deu certo algumas coisas na nossa vida, que tal se aproximar do manual? Que tal se aproximar do Criador, da mente, da ideia original? Eu quero te convidar para você curvar a sua cabeça nessa noite. Ó Deus, obrigado por mais uma terça-feira. Nós estamos cumprindo, Deus, nosso propósito. Seja ouvindo, seja falando. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua voz. Eu oro diante da tua presença. Eu sou responsável por aquilo que ouvi e ensinei nessa noite. A responsabilidade não é do irmão Anderson, do irmão Fernando. A responsabilidade é do irmão Telésio. A responsabilidade do Fernando, do Anderson, de todos nós, da CIEM, dos demais, é de cada um. Cada um sabe, ó Deus, aonde estamos usando a vida de forma errada. Cada um de nós sabemos aonde estamos usando os ouvidos, a boca, os pés, as mãos, a sabedoria, as habilidades de forma errada. Então, Deus, nos perdoa. Nós queremos entrar nesse caminho, Senhor, do arrependimento. Recordo aqui uma oração feita pelo pastor Fernando na escola dominical. Precisamos entrar pelo caminho do arrependimento. E tu tens falado na quinta, na terça, tenho certeza que a tua voz tem ecoado aqui nesse ambiente, em nossos corações. Nós sabemos, ó Deus, que essa casa aí, me reporta essa casa de concreto armado, ela tem um propósito, mas o propósito dela é temporal. Mas a casa de propósito temporal recebe casas de propósitos Amém, eternos. Jesus.
Porque esse propósito nos ensina que deixaremos tudo o que temos e subiremos a encontrarmos contigo na essência daquilo que somos. Amém. Então, Deus, nos ajuda, nos capacita, oh Deus, pela tua palavra. Amém. Nos aproximarmos desse manual, seja para a madrugada, seja nos ambientes aonde trabalhamos. Ah, Deus, quantas pessoas estão esperando uma palavra no ambiente aonde eu trabalho. Quantos milagres estão, Senhor, o céu está esperando tão somente que eu me encontre com o propósito pelo qual Tu me inserisse naquele lugar. São vidas sedentas, são vidas presas, amarradas, trancafiadas, esperando, Deus, a minha libertação nas áreas da vida que impede, Deus, a manifestação dos dias que Tu contastes, das histórias que Tu escrevestes a cada dia, em cada ambiente, para a glória do Teu nome. Amém. Nos leva, Senhor, em paz, carregados, ó Deus, pela responsabilidade daquilo que ouvimos. É essas coisas que nós te pedimos. E as demais que não temos, Senhor, discernimento de pedirmos a Ti nesta noite, que o Teu Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Palavra do céu, né? Jesus é bom. Meus irmãos, quero agradecer os irmãos que vêm, que participam, o pastor Telécio. Irmãos, eu quero falar algo aqui. Eu participo de um grupo de caiaqueiros ali, de WhatsApp. Tem um caiaque. Os irmãos sabem que eu gosto de pescar. Né, Emily? A família do meu sogro, todo mundo é pescador, meus cunhados. Irmãos, e meu caiaque está lá e faz tempo que eu não uso, e eu acho que eu não vou usar por esse tempo agora assim. Mas eu estava pensando, pastor Telécio, ontem alguém mandou uma mensagem ali no grupo dos caiaqueiros, uma pessoa, dizendo que por muito pescar no sol quente, ele protegia todo o corpo, o seu rosto, tudo certinho, mas as suas mãos ele esquecia de proteger. E ele foi diagnosticado com melanoma, um câncer, né? Os irmãos sabem. E ele já tinha emagrecido 15 quilos. E ele mandando uma recomendação para que nós cuidássemos, os pescadores. E eu fiquei pensando naquilo, né? Eu falei assim, meu Deus, às vezes a gente quer aproveitar a nossa vida na beira do rio, pescando, passando um momento. Mas, às vezes, irmão, só isso aí também não resolve. E talvez a conta chegou para aquele homem. Talvez agora o limite chegou. E não há mais o que seja feito, né? Agora o câncer se espalhou. E eu fiquei refletindo assim que hoje os crentes, eles dizem assim, não, eu não vou no culto porque eu quero aproveitar a minha vida, quero aproveitar a minha casa, quero aproveitar. E hoje essa palavra do pastor Telécio, né, para que nós venhamos a viver, passar esse processo, suportar, para que nós possamos viver o propósito de Deus. Irmãos, Deus é Deus de propósito. Deus não faz nada sem propósito. Se nós estamos aqui, irmãos, é porque Deus tem um propósito. Então essa reflexão fica, irmãos, para que nós venhamos a viver o propósito de Deus. Às vezes, irmãos, o propósito de Deus é nós estarmos justamente aqui. Nós ou pregando, ou ouvindo, mas estarmos aqui, irmãos, na casa de Deus. Amém? Amém. Eu acho que era isso. Tinha outra coisa que eu queria falar, mas eu acabei esquecendo. Irmãos, quinta-feira, nosso culto, quem vai pregar quinta-feira aqui hoje? Pastor Gilmar ali, que era do Maranata, do Morro do Meio, né? Quinta-feira. Venha, irmãos, convide alguém. Nossa calçada está meio caótica ali, mas quem sabe sexta-feira a gente consegue resolver aí, quinta ou sexta, né? Quinta não, porque quinta tem o culto. Ou quinta-feira, a previsão é quinta e sol e sexta. Talvez se a gente conseguisse fazer quinta-feira bem cedinho, talvez à noite a gente já conseguia passar ali no Dirceu. Consegue já, né? Então vamos ver o que a gente consegue fazer aí, né? Amém, irmãos? Amém. Estenda a sua mão assim.
que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo, que fique com todos e todos dizem: Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? nova aliança no lugar de Bênção. amém. Vai aproveitar? Aproveitar. Vamos conversar com o governo, que nós pedimos, você tem que. Deixa eu tomar uma ideia. Fica no. Vai. Conversar um pouquinho. Pode ser bênção. Não trouxe teu potinho. Se eu soubesse que tu ia vir, depois eu falei, vou deixar aqui. Não, é porque lá em casa é assim, irmã. Se eu não separo o potinho dos outros, aí os filhos vão levando. Quando eu procuro, eu não acho mais, tem que comprar outro para devolver. Isso é uma benção. Esqueci de desligar o celular. Eu, hein?